Que tipo de comportamento devemos ter entre nós cristãos? É sobre esse assunto que irei tratar hoje no Expondo as Escrituras. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Hoje vamos tratar sobre o seguinte tema: a vida cristã entre os irmãos. Isso vai estar baseado na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 4, versículos 7 a 11, que nós vamos ler agora. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11, diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade um para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui no Expondo as Escrituras. Eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente para que eu possa, Senhor, ensinar as verdades de acordo com a Tua Palavra. Também ilumine a mente daqueles que estão assistindo, para que possam compreender e juntos possamos praticar a Tua Palavra em nome de Jesus. Eu quero dizer a você que o resumo desse Expondo as Escrituras, o esboço, está na descrição do vídeo. Você desce a descrição, vai ter um lugar ali, faça download, você clica, vai ser levado para o meu site, e no meu site você vai descer a página e lá vai ter um botão para você clicar e baixar o resumo desse Expondo as Escrituras. Bom, vamos para a nossa introdução. Na mensagem de hoje realizarei uma exposição bíblica sobre a vida cristã entre irmãos, baseado, como já disse, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 a versículo 11. Se você está chegando aqui pela primeira vez, aqui no Expondo as Escrituras, eu leio o texto, eu explico o que o texto significa e nós tiramos as lições de acordo com o que o texto está nos informando, tá? Então, a intenção aqui é que você entenda as Escrituras e, ao mesmo tempo, venha praticar. Porque uma vez que você entende, você vai praticar. Também quero informar que toda vez que nós estamos aqui fazendo alguma citação de algum versículo, eu coloco em vermelho apenas para destacar o texto ali nesse caso, tá? No Expondo as Escrituras anterior, tratei do comportamento cristão entre os não cristãos. Está aqui no canal, 1 Pedro capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 1 a 6, eu tratei sobre isso e agora tratarei de como os cristãos devem se comportar entre si. Pedro sabia que o cenário que eles viviam poderia fazer atritos entre eles, já que viver debaixo da pressão do sofrimento acaba fazendo alguns perderem o controle emocional, mas, ao mesmo tempo, poderia ser motivo para eles se unirem, já que estavam passando pelos mesmos sofrimentos. Então, Pedro vai trazer algumas orientações para mostrar para eles como eles deveriam se comportar, porque já que eles estavam vivendo um cenário de perseguição, fica ali aquela situação emocional abalada e eles poderiam se voltar um contra o outro. E aí Pedro vai dizer, não, vocês precisam se unir, vocês estão, vamos usar essa expressão aqui, dentro do mesmo barco, então vocês precisam ser unidos. Por isso, Pedro deixa alguns ensinamentos que nos servem como lições a ser aprendidas e praticadas. Não é só aprender a lição, é também praticar. A minha intenção, como alguém que ensina, é que você aprenda, mas você vai precisar praticar. 1. Não podemos descuidar em relação à volta de Jesus. Porque nós estamos falando sobre relacionamento entre irmãos
e de repente aparece logo no primeiro tópico sobre descuidar sobre a volta de Jesus. É porque Pedro está mostrando, ei, fiquem alerta, fiquem atentos, fiquem vigilantes. Jesus vai voltar e vocês precisam ter um comportamento cristão. Eu abordo essa carta de 1 Pedro com o seguinte tema: a vida cristã, uma nova conduta em Cristo. Então, a vida cristã, uma nova conduta em Cristo. Uma nova conduta diante dos sofrimentos, uma nova conduta diante das atitudes, uma vida de santificação. Então, Pedro está dizendo, vocês precisam estar alerta. Jesus vai voltar. Versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Pedro escreve agora de forma clara a ideia que está presente em toda a sua carta sobre a volta de Jesus. Podemos notar que a forma como os escritores do Novo Testamento... Quem são os escritores do Novo Testamento? Mateus, Lucas, João, Paulo, Tiago. Então, a forma como eles escrevem falam da volta de Jesus. Aponta para uma volta breve e repentina. Jesus não vai avisar que está voltando. Ele avisou que voltaria, mas ele não vai dizer assim, o dia é tal, estou voltando dia tal. Não, mas a volta é breve e repentina. Uma coisa que eu e você temos que ter em mente é que quando Cristo voltar, independente se eu ainda estiver vivo ou se eu já tiver partido, quem está vivo tem que estar alerta, vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus. E quem partiu, partiu alerta. Então a questão não é você, estão dizendo que Jesus vai voltar, já se passaram não sei quantos anos e ele não voltou. Mas quem partiu em Cristo, quando ele voltar, ele vai levar. Então, independente de você estar vivo, fisicamente falando, ou morto, né, no sentido físico falando, você vai precisar estar preparado. Esteja vivo ou tenha partido dessa vida, você tem que ter partido preparado em Cristo, vivendo a palavra de Deus. Então, não se apegue a essa questão, Jesus não voltou. Mas quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os que tiverem morrido nele. Então, se você é uma pessoa que partir sem Cristo, você não vai com essa ideia de dizer, Jesus não voltou, eu não preciso acreditar nisso. Jesus vai voltar. É claro que depois de 2000 anos, muitos de nós podem se perguntar o porquê essa volta ainda não aconteceu. O próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, traz um ensino valioso sobre esse assunto. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 13, que não vai ser possível ler aqui, mas você pode ler. A grande questão de demonstrar que o fim está próximo não está ligada a uma data, pois não sabemos o dia e a hora que nosso Senhor Jesus irá voltar. Mateus 24, 36, Marcos 13, 32, mas aponta diretamente para a nossa vigilância e fidelidade. Uma mulher, ela pode acompanhar sua gravidez, mas ela não tem certeza do dia que a criança vai nascer a nível de parto normal. Hoje tem o recurso de uma cesariana, mas a nível de parto normal, ela não sabe o dia do nascimento da criança. O médico pode marcar uma data para fazer a cesariana, mas o parto normal, ele é meio indefinido. Então, podemos fazer essa comparação. Sabe-se que a criança vai nascer, mas não sabe o momento dela nascer. O momento exato dela nascer. Sabe-se que Jesus vai voltar, mas não sabemos o momento. Não sabemos a hora. Agora, existem os sinais. Nós estamos presenciando situações no qual nós temos que ficar alerta. Mas nós não sabemos o momento exato da volta de Jesus. Isso é importante. Temos que ficar em vigilância e em fidelidade. Vigilância é o ato ou efeito de vigiar. O estado de quem permanece alerta. De quem procede com preocupação para não correr risco. Lembra da parábola das 10 virgens? Segundo a nossa visão escatológica, a maior parte dos pentecostais entende dessa forma, aquela mensagem não está falando para a igreja, está falando para Israel, a volta de Cristo lá depois da grande tribulação. Mas existem princípios ali que nós podemos pegar para nós aplicarmos, que é a questão da vigilância. E como é que ele mostra a questão da vigilância naquele texto, Mateus? A questão das virgens terem o quê? Azeite, para que as suas lâmpadas não se apaguem. Então, nós temos que estar também o quê? Alertas, atentos, com uma vida espiritual, com um relacionamento correto diante de Deus.
Porque o Senhor Jesus pode voltar e nós não irmos. Por quê? Porque não vivemos de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus ensina. E eu preciso. Não é o que eu faço que me salva. É o que Jesus fez que me salva. Mas a prova de eu ter recebido salvação é viver uma nova vida. Agora, se eu digo que eu sou cristão, mas eu ando de acordo com as velhas práticas, então eu estou enganando a mim mesmo. Porque a Deus eu não tenho como enganar. Então eu preciso refletir nisso. Eu preciso andar em vigilância. Mas também fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Característica do que é fiel, lealdade. Então, além de ser vigilante, eu preciso ter lealdade ao Senhor. Viver esperando a sua volta. Ou partir esperando a sua volta. Ou eu vivo esperando a sua volta, ou se chegou o momento da partida, eu vou partir esperando a sua volta. Foi por isso que o apóstolo Paulo pôde antecipar o seguinte. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele sabia que a morte dele era iminente, estava à porta. A qualquer momento ele seria executado. Então, ele parte fiel, leal, pois ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele sabia que o tempo dele estava chegando. A partida dele era chegada. Então, por isso ele fala dessa maneira. E eu e você precisamos viver desse jeito. Não sabemos o momento exato da volta de Jesus, mas precisamos estar preparados. Pois, independente dele voltar quando ainda estivermos vivos, ou se já tivermos partido dessa terra, como é o caso de muitos cristãos, entre ele Paulo, Pedro, Mateus, Tiago, João, tá? Estando vivos, precisamos estar de prontidão, vivendo uma vida de comunhão com Deus, pois quando partirmos, estaremos seguros em relação a receber a vida eterna, como aqueles que já partiram e estavam vivendo em vigilância e fidelidade a Deus. Quantos partiram com vida com Deus? No Antigo Testamento? Muitos. Então nós precisamos seguir o mesmo caminho, estando o quê? Alerta, vigilante. Na versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, a última parte desse versículo que nós lemos, que é o versículo 7, diz: sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Ou seja, estejam vigilantes. A ideia é que nada poderia atrapalhar a maneira deles verem e pensarem acerca da volta de Jesus. Nada. É impossível nos dedicarmos à oração se nosso foco de vida não estiver em agradar ao Senhor. Os problemas do dia a dia e os desejos por conquistas materiais podem tirar nossa atenção das coisas espirituais e nos afastar de uma vida de oração que nos leva a ter comunhão com Deus. Orar e meditar na palavra de Deus é essencial para que o cristão tenha uma vida que agrade a Deus. Porque através da palavra você sabe a vontade de Deus. E através da oração você pede a Deus força para cumprir a palavra de Deus. Se você não ora, você não conversa com Deus. Você não percebe aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Então você precisa meditar na palavra para conhecer a vontade de Deus e você precisa orar para pedir a Deus força para cumprir a sua vontade. Agradecer a Ele por cada bênção, por cada benefício. Uma vez que o cristão tem essa ligação com Deus, ele poderá saber como se conduzir da forma correta diante dos homens. Ele saberá, nesse caso, como tratar os não cristãos e os cristãos. Então você está entendendo? Você viver uma vida na expectativa da volta de Jesus, independente de Jesus voltar enquanto você está vivo ou se você já partiu, a questão é: você precisa ter conduta com Deus. E a conduta com Deus, a vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, ele vai levar você a tratar os seus irmãos da forma correta. Então é sobre esse tema que estamos tratando aqui, sobre a vida cristã entre os irmãos. Como vamos nos posicionar, como vamos nos comportar diante daqueles que são irmãos em Cristo. Nós precisamos entender isso. É um sofrimento junto, é uma luta junto, é um só corpo, é a igreja de Cristo. Então nós precisamos viver dessa forma. 2. Vivam em amor.
Uma vez que Pedro prepara eles para a volta de Cristo e mostra para eles que já que Jesus está à porta, eles precisam ter uma conduta cristã, ele vai agora ensinar como deve ser o comportamento deles. Vivam em amor, 1 Pedro 4,8. Mas, sobretudo, tende ardente caridade, ou amor, uns para com os outros, porque o amor ou a caridade cobrirá a multidão de pecados. Mais uma vez, Pedro pontua o amor, pontua que o amor é a base de tudo. Ele volta a falar de um amor intenso. Durante a sua carta, Pedro várias vezes tratou de um amor intenso. Simon Kistemaker diz: o amor pode ser ordenado, pois essencialmente não é uma emoção, mas uma decisão de querer levar à ação. Se engana quem pensa que o amor é uma emoção, porque ninguém pode ordenar alguém ter uma emoção. Mas o amor, ele é uma decisão. O Senhor produz o seu amor no nosso coração e nós decidimos amar. Quando recebemos Cristo na nossa vida, Deus é amor, então nós também recebemos do seu amor. Então nós temos devemos tomar a decisão de quê? De amar. Devemos amar. O amor impede todo o ambiente de rivalidade entre os cristãos. E entre os não cristãos também. O cristão com o não cristão. Ele não pode revidar. Ele não pode ser aquela pessoa que bateu, levou, falou, ouviu. Por quê? Porque o cristão tem outro procedimento. Ele tem uma nova conduta. No novo trimestre da EBD, aqueles que acompanham a EBD pela CPAD, lições bíblicas, adulto da CPAD, vamos tratar sobre os valores do reino de Deus nesse novo trimestre. E é importante compreender isso. O cristão tem uma conduta diferente. Ele não pode revidar as ofensas como ele revidava quando ainda não era cristão. Ele precisa de uma nova conduta. Então, Pedro manda eles o quê? Se amar. Por quê? Porque o amor não é uma emoção. O amor impede todo ambiente de rivalidade entre os cristãos. Onde existe amor, as obras da carne, como maldade, engano, fingimento, que é hipocrisia, invejas, facções, grupos, maledicência, falar mal dos outros, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões não prosperam. Olha quanta coisa o amor impede que aconteça entre nós. Não tem maldade, não tem engano, não tem fingimento, não tem inveja, não tem facção, não tem maledicências, não tem porfias, não tem ciúmes, não tem iras, não tem discórdias e não tem dissensões. Se há ambientes entre os cristãos aonde tem isso, é porque está faltando amor. Se nos relacionamos com nossos irmãos em Cristo sem amor, e sim por afinidades, porque tem muita gente que diz assim, eu não tenho afinidade com ele. Eu não tenho afinidade com ela. Ei, a base da comunhão em Cristo é amor. Se você se baseia em se relacionar com os irmãos por afinidade, você não cumpre o que a palavra de Deus ensina. Você tem que ter comunhão com seus irmãos. E você só tem comunhão por causa do amor. Agora, afinidade não precisa ser cristão para ter afinidade. Mas para ter comunhão tem que ser cristão. Comunhão em Cristo faz com que nós venhamos nos relacionar um com o outro com amor. Com amor. Comunhão no sentido bíblico. Não é uma palavra comunhão no sentido geral. É comunhão no sentido bíblico. Isso quer dizer que só vamos nos relacionar com aqueles que podem nos dar alguma coisa. Se nós nos relacionarmos com alguém por afinidade, é assim que funciona. Eu só vou me relacionar com alguém que pode me dar alguma coisa. E socorrer apenas aqueles que nós gostamos. E aí, falta amor. Eu gosto de fulano, ele tá precisando, eu vou ajudar. Eu não tenho afinidade com ele não tô nem aí. Como é que essa mão tá sofrendo e essa mão não vai fazer nada para ajudá-la? Não faz parte do mesmo corpo? O corpo precisa estar saudável para que ele não sofra. Se eu machuco o meu dedo, todo o corpo sofre. Então, se alguém está sofrendo e eu estou insensível, é porque eu não estou me comportando como parte do corpo. Eu não tenho a visão de igreja, eu não tenho entendimento disso. Faltou eu buscar isso.
Eu estou querendo viver a parte do corpo. Não. Não tem membros independentes no sentido de cada um fazer o que quiser. Todos trabalhando em comum para o bom andamento do corpo, que chama-se igreja. E comandado por Cristo, que é o cabeça. Devo lembrar aqui, preste atenção, tá? Pedro diz que devemos amar uns aos outros com amor intenso. Ele já havia falado disso algumas vezes nessa carta. Devo lembrar aqui que o amor é uma marca do discípulo de Jesus. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como discípulo dele através do amor. Pedro ainda explica que esse amor cobrirá a multidão de pecados. O que isso significa? Quer dizer que amar perdoa pecados? Que quando você ama alguém, o pecado daquela pessoa é perdoado? Ou o seu pecado é perdoado só pelo fato de amar? É isso que o texto diz? Vamos entender. Várias interpretações têm sido formuladas para essa parte do versículo. Acredito que se levarmos em consideração, preste atenção, o contexto do sofrimento pelas injustiças que os leitores de Pedro passavam, então nós temos que entender essa parte do versículo dentro do contexto da carta. Senão nós vamos dar uma interpretação errada. Então eles estavam passando, sabendo que poderia surgir rivalidade entre os próprios cristãos, por causa das pressões emocionais, podemos entender que Pedro está falando que em um ambiente onde o amor impera, não há lugar para atitudes de rivalidades. E assim, o amor cobrirá. O que é o cobrir aqui? Não guardará registro de erros. Então o amor cobrirá em relação a pecados cometidos e que foram perdoados entre eles. O que isso significa? Se alguém erra com seu irmão, eles que se amam estão prontos a se perdoar e assim os erros não vão interferir no relacionamento deles. Se pessoas não querem perdoar umas às outras é porque falta amor. Porque quando nós amamos, nós perdoamos. A base do perdão não é o merecimento. Deus não nos perdoou porque merecíamos. Deus nos perdoou porque nos ama. Nós nos arrependemos e Ele nos perdoa. Mas nós não merecíamos o perdão de Deus. Deus nos ofereceu salvação sem nós merecermos. Veja que Jesus morre, mas eu não tinha tido nenhuma atitude em favor de salvação. Foi Deus que veio até nós querer se relacionar conosco, ser humano. Foi Deus. A iniciativa sempre foi de Deus. Então você não perdoa alguém porque ele merece. Você perdoa porque é mandamento de Deus. Ah, mas eu não quero perdoar. Então você desobedece a Deus. E quando você não perdoa, também mais uma coisa está acontecendo. Você não ama. Porque se você amar a Deus, você vai amar o seu próximo. E se você ama, você quer perdoar ele. Mas ele me machucou, ele me feriu. Sim, mas você precisa perdoar. Eu preciso perdoar. Ah, pastor, o senhor fala isso porque não é o senhor que está passando pelo que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando. Como você não sabe o que eu já passei também. Então você não sabe o que eu já tive que perdoar. Como eu não sei o que você também precisa perdoar. Mas uma coisa eu sei. A Bíblia manda perdoar. É a Bíblia que manda. A Bíblia manda amar. Ela não manda amar por afinidade, ela não manda perdoar por afinidade. Ela manda amar porque é mandamento, ela manda perdoar porque é mandamento e pronto. O servo não questiona o seu senhor, ele só obedece. Não tem esse negócio, ah, senhor, eu não quero fazer, não querer, você é servo, servo obedece, servo não tem vontade. Eu não tenho vontade, você não tem vontade. Quando você era escravo do pecado e eu era escravo do pecado, nós obedecíamos os nossos desejos, as nossas vontades, que eram pecaminosas. Em Cristo nós recebemos uma nova natureza. Nós fomos libertos do poder do pecado. Em Cristo nós podemos dizer, não vou fazer. Sem Cristo eu dizia, não vou perdoar, porque eu estava inclinado para a minha natureza pecaminosa. Mas em Cristo eu posso dizer, eu não estou sentindo vontade de perdoar, mas eu vou perdoar. Não é uma questão de sentir vontade. Outra coisa, entenda isso. Você não perdoa porque sente vontade. A condição de perdoar não é sentir vontade. A condição de perdoar é mandamento, tem que perdoar. Por quê? Porque Deus nos perdoou.
Se nós fomos perdoados sem merecer, nós precisamos perdoar sem a pessoa merecer. É mandamento de Deus, pronto, é só isso, certo? Então, o amor cobrirá a multidão de pecados, por quê? Porque se não tem rivalidade, se eles estão prontos a perdoar, não haveria registro de erro, ou seja, eles não teriam ressentimentos. Você já reparou que dependendo do grau de relacionamento que temos com alguém, se essa pessoa erra conosco, muitas vezes não deixamos que aquilo perturbe nosso relacionamento. Isso é muito comum. Geralmente o relacionamento da mãe para com o filho que erra pode ilustrar muito bem isso. Ela o corrige, ele acerta as coisas, mas o relacionamento deles continua normal. A mãe, no geral, existem exceções, mas a mãe, no geral, mesmo que o filho erre com ela e ele venha se consertar, o relacionamento prossegue do mesmo jeito. Porque a mãe tem um amor no qual pode ser ilustrado sobre isso. Ela não deixa com que os erros do filho interfira no amor que ela sente. O amor da mãe não é condicionado pelo que o filho faz, e sim por quem o filho é. Deu para você compreender? Quando a mãe continua tratando o filho de uma forma amorosa, mesmo que corrija o seu filho, porque ela tem que corrigir, ela está demonstrando que ela ama por quem ele é e não pelo que ele faz. Agora, quando eu digo que eu não quero fazer alguma coisa pra você, eu não quero perdoar você, é porque eu não estou baseado em quem você é, e sim no que você fez. Só que a base do meu amor é o Senhor. Como Deus me amou, eu devo amar. Então, eu tenho que me basear em quem a pessoa é. Uma pessoa que precisa ser amada, que deve ser amada. Uma pessoa que precisa ser perdoada, que deve ser perdoada. Pronto. Só isso. Ainda mais entre nós cristãos. Se temos que perdoar os não cristãos, se temos que amar o nosso próximo, independente dele ser cristão, muito mais ainda precisamos amar os nossos irmãos e perdoar os nossos irmãos. Por quê? Eles são melhores? Não, porque nós nos relacionamos mais com nossos irmãos também. Imagine se você não está pronto a amar o seu irmão. Você está relacionando com ele, vai ser difícil o relacionamento. Se você não está pronto a perdoar o seu irmão, vai ser difícil se relacionar com ele. E aí é por isso que tem tanta rivalidade. Aí tem lá o grupo das irmãs, irmã não fala com irmã, não gosta das irmãs, aí uma fermenta as outras contra uma determinada pessoa, aí também um obreiro não gosta do outro obreiro, aí fala mal do obreiro, aí fermenta alguns obreiros contra aquele obreiro. O que está faltando aí? Amor. Faltando amor. Quando há amor, isso vai embora. Esses ressentimentos vão embora. Então a mãe, ela ilustra muito bem isso. Assim devemos agir também. Devemos pedir perdão quando erramos e seguirmos. Não podemos guardar registro de erros. Certo? Nós não podemos guardar registro de erros. Se não guardamos registro de erro, o amor cobre multidão de pecado. Por quê? Porque quando há um erro, há perdão. E quando há perdão, não fica o registro do erro. Uma vez que não fica o registro do erro, o amor cobriu multidão de pecado porque não se proliferou rivalidade, inveja, facção, maldade, revidar. Nada disso vai acontecer no meio daquele grupo. Por quê? Porque eles se amam. Se amam. Bom, você está gostando do conteúdo desse vídeo? Você já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, é importante. Deixa o seu like, não esqueça de deixar o like não, vai lá agora, ó, deixa o like. E também faça o comentário. Faça o comentário, tá, do que você tá achando, da onde você tá assistindo, e compartilhe na sua rede social para que outras pessoas sejam edificadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar um aviso para vocês. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Programa Expondo as Escrituras.
Apresentação: Pastor Mário Luna. Então você pode ser membro do canal, tá bom? Só que clicando no link na descrição do vídeo. Se você clicar no botão Seja Membro aqui no YouTube, você vai ter um outro tipo de plano. Mas se você clicar no link desse vídeo, você vai poder fazer uma assinatura com todos os direitos que foi dito aí e você vai ter uma área onde você vai ter todo o material para você baixar num único lugar. Então, se você puder, seja membro, vai estar semeando no meu ministério de ensino. Se você não puder, continue orando por mim, porque eu necessito muito das vossas orações. Louvado seja Deus. Vamos lá, número 3. Sejam hospitaleiros. Sendo hospitaleiros um para com os outros sem murmurações. Tá? 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 9. Pedro falou do amor. E agora fala da hospitalidade. Naqueles dias não haviam hotéis e pousadas como temos nos dias de hoje. Em um contexto de perseguição, haviam irmãos que perderam suas casas e talvez precisassem ser acolhidos e nem teriam com o que pagar. Então a hospitalidade precisava ser praticada. E ela seria fruto de amor. Se não ama, se não tem amor, não vão ser hospitaleiros, de forma alguma. Alguns irmãos poderiam ter perdido seus bens. Eles estavam pegando os bens dos cristãos também. Era um tempo de perseguição. Então Pedro orienta, vocês precisam se proteger. Em um contexto de perseguição, haviam irmãos que perderam suas casas, como disse, né? E não tinham como pagar. É verdade que cada família tem seus hábitos. Ser hospitaleiros com seus próprios hábitos é um pouco complicado? É. E Pedro fala de ser hospitaleiro sem murmurações. Isso pode apontar para os problemas que poderiam vir por causa de acolher irmãos com outros hábitos em suas casas. Esses irmãos poderiam ter perdido as coisas e algum irmão socorrer, mas esse irmão que veio tem outros hábitos e de repente aquele que acolheu começa a murmurar. Tá vindo pra cá e reclamando e achando aquilo pesado. Então Pedro diz, sem murmurações. Se você tomou a iniciativa de ajudar, faça sem murmurar. Se você murmura, isso não é agradável ao Senhor. Ennio Miller diz, para muitos pobres ou empobrecidos por causa da fidelidade a Cristo, que por servir a Cristo eles estavam tendo seus bens tomados. Isto significava ter já aqui um lar como o que nos é prometido na era vindoura, quando Deus a todos hospedará com amor. Porque uma vez que essas pessoas perderam as suas casas, sendo hospedadas por algum irmão, elas se sentiriam acolhidas, elas se sentiriam amadas. Então, isso mostraria para elas teriam a sensação de estar dentro de um lar, ter um lar. E isso apontaria para o lar que viria a receber do Senhor no futuro. As famílias daqueles que perderam os bens ou a vida por causa do Evangelho teriam de ser cuidadas. E aqueles que porventura tivessem de fugir por causa de perseguições teriam que ser recebidos. E o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o Evangelho ele se preocupa com o lado social. Porque se uma pessoa não tem casa, por causa da perseguição e da sua fidelidade a Cristo, não tem nada a ver com uma pessoa que não quer trabalhar, com uma pessoa que não quer compromisso. Eles tinham perdido seus bens por causa da perseguição. E aí o Evangelho trata de um lado social. Vamos socorrer. Vamos ajudar. O mundo está diante de uma pandemia. Pessoas estão tendo dificuldades por causa de desemprego, por causa de situações financeiras apertadas. E aí, nós como cristãos, devemos socorrer aqueles que nós podemos socorrer. Se podemos fazer, devemos fazer. Nesse caso, eles estavam precisando de ser acolhidos dentro de um lar, porque até as suas casas estavam sendo confiscadas. No livro de Hebreus estava acontecendo. O escritor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, desculpe, ele estava falando de algo muito parecido com o que Pedro está falando aqui. Então, eles deveriam ser recebidos, deveriam ser cuidados. Em tudo isso, a comunidade cristã demonstra o que significa ser igreja, ser povo de Deus, ser casa do Espírito Santo, onde este está e onde todos são recebidos. Se somos igreja, nos preocupamos uns com os outros. Essa mão se preocupa com essa mão, que se preocupa com esse olho, que se preocupa com esse olho, que se preocupa com a boca se preocupa com as outras partes do corpo. Nós temos que nos preocupar. Não podemos ser indiferentes.
4. Sirvam uns aos outros por meio dos dons que recebeu. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A intenção aqui não é falar diretamente dos dons espirituais em si, mas de recursos, de dádivas que eles tinham, que poderiam servir as pessoas. E não é só bem material, tá? Pedro fala aqui de dom, como uma dádiva recebida por Deus. O comentário de Beacon diz: esse serviço é um ministério, quer seja de talentos, dinheiro, influência ou outras bênçãos que Deus concedeu de maneira tão abundante. E todos receberam dons que podem ser compartilhados. Então não estava restrito a dinheiro. Poderia ser uma influência, poderia ser um talento, poderia ser um serviço. Nós temos formas de ajudar as pessoas. Esses dias, chegou uma pessoa para me perguntar algo sobre algo que eu faço aqui nas minhas gravações, e eu passei para ele todo um passo a passo, pela experiência que eu tenho dentro da área da informática, da internet, da edição de vídeos, edição de imagem. E aí eu passei, e ele ficou muito feliz. Ou seja, eu usei um talento que eu recebi pela bondade de Deus, não tem nada a ver com dom espiritual, mas é um talento que eu tenho pela bondade de Deus, e eu ajudei ele. Então isso é agradável a Deus. Eu tenho uma amiga que faz programa na rádio, numa rádio, e às vezes ela precisava de vinhetas. E a gente vai lá e grava. Pela bondade de Deus, eu também sou locutor. Já fiz propaganda, já fui locutor em supermercado. E aí eu fui lá e gravava para ajudar. É um talento que Deus dá. E nem sempre você vai ver aquilo como um valor de serviço, de trabalho. Às vezes você doa aquilo e Deus se agrada, não é para a obra dele. A pessoa não está precisando. Você vê uma necessidade, nem sempre ela pede. Então isso é agradável a Deus. A gente servir o próximo com os talentos que Deus nos deu. Se você pensar em tudo a nível de dinheiro, de receber alguma coisa em troca, fica muito complicado. Se eu fosse cobrar por tudo que eu já fiz, irmãos, aí realmente seria bem diferente. Mas não é assim que funciona, tá? Então você vai ver aí, ó, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12. Romanos está cheio de dom de serviço. Não são dons espirituais especificamente. Quer ver uma coisa? Tem pessoas que cantam. Cantar não é dom espiritual. Tanto é que tem um monte de gente que não é cristã que canta. E tem vozes maravilhosas. Mas quando ela vem para o Senhor, ela vai usar o talento que Deus deu, aquele dom natural que Deus deu para engrandecer o nome do Senhor. Aí é outra coisa. Então você pode usar as habilidades que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, ou como queira chamar, dom natural que Deus te deu, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. É isso que Pedro está chamando eles para fazer. Simon Kistemaker diz: Pedro também fala desses dons. Ele informa seus leitores de que cada membro da comunidade cristã recebeu dons, habilidades de Deus. Um crente não pode criá-los ou exigi-los, pois os recebe de Deus, que os concede gratuitamente ao seu povo. Quando Deus te dá um dom, é para servir o outro, não é para servir a si mesmo. Em resumo, esses dons pertencem a Deus e devem ser usados em favor do seu reino. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O dom é para servir o próximo. É por isso que você vai ver às vezes alguém com uma vida meio errada, que Deus pode até usar, porque é para servir alguém, não ele. Então pode, pastor, o senhor está defendendo que pessoas podem ficar de qualquer maneira e pode sair por aí, Deus usando? Eu não estou defendendo isso, mas eu estou dizendo que Deus pode até usar. Por quê? Porque a questão é o outro, não é ele. O dom não tem a ver com ele, tem a ver com o outro. Entenda isso. Os dons, portanto, devem ser usados para o benefício mútuo dentro da comunidade, em harmonia com os planos e propósitos de Deus. Jesus nos dá um exemplo maravilhoso quando ele é tentado no deserto. O diabo diz para ele: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Presta atenção. O diabo não está colocando em xeque
se Jesus é filho de Deus, porque isso ele já sabia. Mas ele está dizendo, como tu é filho de Deus, e ele não diz o que eu vou dizer aqui, mas subentende-se, e você está com fome, transforma essas pedras em pães. Só que Jesus não pode usar um dom, um talento que ele tem, em favor dele mesmo. Então ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não estava ali para realizar milagre para seu benefício próprio. Jesus estava ali para poder servir, ele veio para servir os outros. Quem usa os dons de Deus para benefício próprio está errando gravemente e terá que acertar contas com o Senhor. Não sei de que jeito, não sei de que forma, não sei quando, mas tome cuidado. Se você usa os dons de Deus para benefício seu, para poder trazer vantagens para si mesmo, você pode complicar muito a sua vida. Não podemos achar que esses dons só envolviam o lado espiritual, pois suprir as necessidades materiais também está presente aqui. Em relação aos recursos materiais que eles tinham, poderiam também ser usados para o bem dos irmãos necessitados. Tem pessoas que têm lá aconselhamento, é uma pessoa prestativa, presta algum tipo de serviço, algum tipo de socorro, mas às vezes ela não tem dinheiro para ajudar. Outra já não tem esse lado do socorro, já não tem esse lado de aconselhamento, mas às vezes tem um recurso financeiro para ajudar pessoas. Então cada um serve com o que tem. Ah, mas não é justo, eu tenho que usar meu dinheiro. Mas às vezes você vai usar o dinheiro, mas quando chega na sua vez você precisa de um conselho e você não tem o conselho. E aí Deus usa aquele que tem, que Deus deu. E aí um precisa do outro, porque o que tem dinheiro não tem o conselho, o que tem o conselho não tem o dinheiro. Já deu para entender? Deus vai repartindo tudo direitinho, para que haja dependência um do outro. Senão você vai se achar autossuficiente entre os irmãos. Certo? Esse é um ensino muito presente na Bíblia, essa questão de socorro material. Socorro com os bens materiais. Com muita ênfase no Novo Testamento. Devemos entender que tudo que temos financeiramente falando só é possível porque Deus nos permite usar a terra que Ele criou e ter fôlego de vida que Ele nos deu. Então, às vezes, você pode dizer assim, o dinheiro é meu, fui eu que fui trabalhar, fui eu que acordei todo dia de manhã cedo. Ei, mas você só consegue esses recursos porque você tem a terra que Deus te deu. Caso contrário, para você estar, senão você não tinha recurso nenhum. Olha o que diz o Salmo 24:1. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Deu para você entender? Tudo foi feito por Deus. Quando reconhecemos isso, pensamos em devolver o dízimo em primeiro lugar. E aqui vou dizer uma coisa. Devolver o dízimo não se paga. Dízimo não é uma coisa para você pagar, não é um imposto. Dízimo se devolve. Mas você não devolve o dízimo para poder a obra de Deus ser realizada em primeiro lugar. Isso é uma consequência. Você devolve o dízimo como honra a Deus. Reconhecimento de quem Deus é. Quando você tem isso em mente, eu estou devolvendo o dízimo por causa de quem Deus é, reconhecendo Ele, aí é outra coisa. Aí é um tributo, é diferente de louvor, de adoração, de gratidão. Não é imposto. Não é imposto, é um tributo de gratidão, de adoração, de reconhecimento, de honra. Então você devolve a Deus os 10% que é dito na palavra dele. E, em consequência de você devolver, a obra dele tem como fluir, tem como ser mantida. Mas, em primeiro lugar, você não devolve dízimo por causa da obra. Você devolve o dízimo por causa do Deus da obra. É diferente. Porque se você devolver por causa apenas da obra, se você congregar num lugar que você não vê muita coisa sendo feita com o dízimo que é devolvido, você vai dizer, eu não vou entregar o dízimo. Nada está sendo feito, então tanto faz como tanto fez. Ei! Isso não está na tua mão. A questão é você devolver por causa do Deus da obra. O que vai ser feito com quem está na frente, aí já não é a tua parte. É ele que vai responder com Deus. Deus vai ter visto. Mário Luna devolveu a parte que era cabido a ele. Muito bem. Agora, se quem está na frente da obra está administrando mal, isso não é com você. Se você acha isso.
Agora, se é uma coisa extremamente perceptível, se é visto por a grande maioria da igreja, aí cabe a você conversar, se puder, com a liderança. Se você não tiver acesso à liderança, você pode até orar ao Senhor e trocar de lugar para um lugar onde realmente use o recurso da obra de forma correta. Mas você não deve entrar em atrito por causa disso e nem deixar de devolver o dízimo, porque o dízimo é devolvido como honra a Deus. Então a primeira coisa que você faz é devolver o dízimo. Você reconhece o Senhor. Depois sustentar sua família. Depois ofertar na obra do Senhor. Oferta voluntária. Reconhecimento também. Tá vendo que a obra do Senhor está necessitada, mas faz por quem é o dono da obra. Por tudo que Deus tem feito por você. Então você oferta. Ofertas específicas. Às vezes a igreja precisa comprar algumas coisas e ela pede uma oferta específica. Quantas vezes no Antigo Testamento existem relatos disso? Quantas vezes no Novo Testamento Paulo mesmo recolhia ofertas para ajudar aquelas pessoas mais carentes? Ah, pastor, mas aí era caso de pessoas. Mas às vezes a obra também precisa de manutenção. É uma hipocrisia minha dizer assim, Deus não está preocupado com parede, Deus não está preocupado com cadeira, Deus não está preocupado com ventilador, Deus não está preocupado com ar-condicionado. Mas quando você vai no culto assistir, você participa do culto, você senta na cadeira, você tá lá no ar-condicionado, você toma água, tudo que tá lá, que é pago com dinheiro, que é entregue dízimos e ofertas, você está desfrutando, mas você é contra dízimos e ofertas. É uma incoerência da sua parte fazer isso, é uma incoerência da minha parte também. Então, se eu acho que tá errado, eu nem deveria participar. Agora, uma pessoa que tá com o coração fechado para devolver aquele que é devido tributo, aquele que é devido honra, é até difícil entender que tipo de relacionamento esse crente tem com Deus. Tá? Então, veja bem. E também ajudar os irmãos necessitados. Podemos ajudar a aliviar a dor do nosso irmão. Gálatas 6,10, olha o que diz. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, os cristãos. E começa pelos cristãos da sua casa, ou seja, da igreja. Da igreja que você congrega. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber que o irmão está com necessidade se ele não falar? Mas a Bíblia, se você tem comunhão com seus irmãos, você vai perceber determinadas coisas. Existem algumas coisas que vão acontecendo que você percebe. Você só não percebe se você não quiser perceber ou se você não quer ter comunhão com as pessoas. Mas em lugar nenhum da Bíblia manda você contar suas necessidades. Ah, pastor, tem um versículo na Bíblia que manda, tá? Contar as necessidades aos santos. O texto não diz isso não. Quer que eu leia pra você? Eu vou ler pra você, tá? Não vou botar na tela porque não vai dar pra botar na tela, porque eu não preparei isso. Mas eu vou ler pra você o texto. Romanos, capítulo de número 12, tá? Tudo por causa de uma única palavrinha. Mas aí a pessoa pega aquele texto e dá um outro sentido pra ele. Mas o texto não diz isso não, tá? Romanos, capítulo de número 12, versículo... Vamos lá. Versículo 13, diz assim, preste atenção. Comunicai com os santos nas suas, não é as suas, é nas suas necessidades. O que Paulo está ensinando aqui? Sabe que tem alguém necessitado? Ajude. Ah, mas como é que eu vou saber se ele não fala? Dá para saber, dá para perceber. O Espírito Santo nos dá sensibilidade. É só você estar atento à voz do Espírito de Deus e aos sinais. Dá para perceber, tá? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? João faz um questionamento. Como é que uma pessoa pode dizer que tem o amor de Deus no seu coração se ele vê a pessoa necessitada, ele pode ajudar e ele não ajuda? Então não tem amor de Deus na vida dele. Ou seja, de fato ele não é um cristão transformado. Pedro fala da multiforme graça de Deus. E isso também aponta que Deus dá dons e habilidades de formas diferentes conforme a necessidade do momento. Tem muito disso. Deus pode se manifestar de acordo com um momento. Quando a situação muda, quando novos quadros se apresentam, ele dará os dons de forma apropriada à nova realidade, sempre nos surpreendendo com seu agir. Uma pessoa pode ser usada com um dom que ela não tinha para um momento específico e de repente aquele dom não aparecer mais. Deus não usar mais ela, mas por causa do momento Deus pode usar. Ele pode fazer isso? Pode. Deus tem poder de fazer o que ele quiser. Tudo isso para que cada um seja edificado pelo outro. É algo muito lindo, pois assim haverá necessidade de comunhão.
pois sem ela ficaremos privados de sermos edificados através de um dom ou habilidade que não recebemos, mas que nosso irmão recebeu. Em resumo, todos dependem de Cristo, que nos edifica através um dos outros. Então Deus nos criou de uma forma que eu dependo de você, você depende do outro, o outro depende do outro, eu dependo do outro e assim sucessivamente. O que Deus me deu não deu para você e assim. É claro que há pessoas que têm dons parecidos, Deus deu dons parecidos, mas mesmo assim, existe alguma coisa diferente de característica na forma da pessoa estar ali procedendo. Então, nós dependemos um dos outros. Por fim, dentro dessa multiforme graça de Deus, ele também trabalha no meio da diversidade de culturas, nos fazendo respeitar uns aos outros, pois todos somos filhos de Deus. Brancos, negros, com um tipo de cultura de um jeito, outro com a cultura de outro jeito. Temos que respeitar alguém mais intelectual, alguém com menos formação. Tudo isso eu tenho que respeitar. Pessoas com mais recurso financeiro, outras com menos recurso. Todos somos filhos de Deus quando aceitamos Jesus. Filho de Deus é quem aceita Cristo. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Já deu like? Dá o like aí. Ative o sininho das notificações, se inscreva no canal. Deixe o seu comentário do que você está achando, de onde você está assistindo e compartilhe esse vídeo lá na sua rede social. Deixa eu deixar mais um aviso para você. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online. Por isso, você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! Programa Expondo as Escrituras. Apresentação: Pastor Mário Luna. Se você deseja ser aluno, você pode ser aluno do curso livre de teologia. O link está aqui na descrição. Você pode descer, clicar, se inscreve no módulo grátis. Se você gostar, você pode fazer a matrícula e aí sim você vai passar a pagar. Mas primeiro você vai ver o curso para ver se você gosta, entendeu? Então é uma oportunidade. Eu sou aluno, tem sido bênção na minha vida, tem me edificado. Eu sou professor também de teologia pela bondade de Deus, mas no momento não estou dando aula, não sou professor desse curso, mas como aluno e conhecendo o trabalho dessa faculdade, eu reconheço e eu indico para que você possa ser aluno também. Faça a matrícula aí, se inscreva no módulo grátis. Se você gostar, seja aluno em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aí para o número 5. Os dons devem ser usados para a glória de Deus. Olha isso. 1 Pedro 4,11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus que Deus dá. Para que em tudo Deus seja o quê? Glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Em uma comunidade todos receberam dons e não há ninguém melhor do que ninguém. Não existe aquele que é mais importante porque tem esse dom e aquele que é menos importante porque tem um outro dom. Pedro agora vai demonstrar que esses dons devem ser usados para a glória de Deus. Fale segundo as palavras de Deus, é o primeiro ponto desse versículo. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ninguém que prega, ensina, aconselha, evangeliza, escreve, etc., está autorizado a falar suas ideias, suas opiniões, seus achismos. Nós, como porta-vozes do Senhor, proclamadores da palavra de Deus, não fomos chamados para emitir opiniões no momento que estamos pregando, ensinando, para trazer os nossos achismos. Se você vai trazer alguma coisa, você vai trazer com base bíblica. Então, você não foi chamado para falar o que você acha. Você foi chamado para falar o que a Bíblia diz, não o que você acha. Ele deve falar as palavras de Deus. Isso é muito sério. É muito sério. Ah, pastor, mas eu tenho minhas opiniões. Tá bom, mas elas são pautadas em quê? No que você pensa? Nas suas ideias? No que os outros dizem? Ou elas estão pautadas na Bíblia?
Se elas estão pautadas na Bíblia, elas não são suas opiniões. Ela é a palavra de Deus que você está falando. É simples assim. Ninguém poderá ser edificado com nossas palavras. Nossas palavras não edificam ninguém. As nossas palavras, puramente humanas, não edificam ninguém. Nossas palavras podem até trazer um certo consolo, entusiasmo, mas elas não produzem edificação espiritual. O Espírito Santo não pode usar nossas palavras para convencer ninguém. Ele convence através da palavra de Deus. Nós precisamos entender que as nossas palavras, humanamente falando, não convence ninguém, não edifica ninguém, não transforma ninguém. O que transforma, o que edifica, o que liberta é a palavra de Deus. Por isso, pregue, ensine a palavra de Deus. 2. Sirva para a glória de Deus. Primeiro, ele diz, fale segundo as palavras de Deus. Segundo, ele diz, sirva para a glória de Deus. E se alguém administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. O que Pedro parece aqui ter em mente são os dons de serviço, que naquela época já eram os mais diversos. A grande questão aqui é entender que mesmo aquelas coisas que são primordiais, como a pregação ou o ensino da palavra, não podem ser consideradas como mais importantes do que outros serviços que têm pouco destaque. Existe uma febre de pessoas querendo ser pregadores da palavra, cantores, só por causa de ter um microfone na mão. A questão de estar na frente, todo mundo vê, visibilidade, faz com que algumas pessoas queiram ser cantores, pregadores. Quando tem ali, quando canta, né? Porque tem que ter uma voz para cantar cantores, mas pregadores principalmente, por causa da visibilidade. Mas outras coisas na obra de Deus não quer, porque não é visível tanto. Isso é visível. Então ele quer o quê? Aparecer. Não no sentido assim do aparecer num sentido totalmente pejorativo, mas no sentido de estar assim, sendo visto por todo mundo. E acaba levando para o lado de aparecer também assim, tá? Então entenda que, já naqueles dias, seus leitores precisavam entender muito bem isso, já que para nós podemos usar aqui como exemplo a realização de um culto. Quer ver uma coisa? Para a realização de um culto, há diversos serviços que devem ser realizados antes, durante e depois do culto. Talvez as pessoas que trabalham na realização quase não foram vistas, mas sem o serviço delas seria impossível o culto acontecer. Ter um pregador, ainda que seja famoso, se assim podemos dizer, nesse caso teria pouco proveito, uma vez que a desordem seria total, porque não teria uma organização para realizar o culto. Todos os dons e talentos que recebemos, ainda aqueles mais simples, que não achamos motivo de usá-los para a glória de Deus, devem sim ser realizados para a glória de Deus. Tudo que nós temos. Talvez você ache isso uma coisa assim extremamente simples, mas pode ser usado para a glória de Deus. Às vezes você é uma pessoa que não é de muito falar, mas é uma pessoa que tem iniciativa. Uma irmã tem iniciativa de ir lá e dar um abraço nas outras irmãs. E através daquele abraço, aquela pessoa se sente consolada, confortada. Parece uma coisa simples, né? Qualquer um pode abraçar. Mas o abraço que você tem para dar é um abraço que ele vai através ali de um mover de Deus. E Deus conforta, Deus consola. É isso mesmo. Deus pode trabalhar através de um abraço, através de alguém? Pode. E aquela pessoa tem aquela característica. Deu para entender? Às vezes uma palavra de ânimo, uma palavra simples, mas tem sempre uma palavra. Às vezes é uma pessoa que está sempre sorrindo, feliz, e aquilo passa. Eu não estou dizendo que ela não tenha tristeza, mas ela passa muito aquela alegria, né? Aquele sorriso. E através disso outras pessoas são ali impactadas. Coisas simples, que para muitos parece que não tem nenhum sentido, mas que para outras pessoas pode mudar o dia delas através daquilo que Deus faz por alguém. Aqui também está incluso suprir as necessidades materiais dos irmãos para a glória de Deus. Às vezes é pouco que você pode fazer, você pode pegar um valor bem pequeno, mas é o que você tem, vai ajudar. 3. Louve quem é digno de louvor.
a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Por fim, Pedro deixa uma doxologia. O que é uma doxologia? Essa é uma expressão de louvor a Deus, de glória a Deus. Uma vez que seus leitores falassem segundo o que a palavra de Deus diz e servissem uns aos outros com os dons e talentos que receberam, estariam com isso glorificando aquele que pertence à glória e o poder para sempre. Deus expressa o mesmo da igreja Deus espera o mesmo da igreja da atualidade. Então nós devemos usar os talentos, os dons, as habilidades, tudo para a glória de Deus, para servir o nosso próximo. Nós precisamos fazer isso porque isso é agradável ao Senhor. Entenda isso! Programa Expondo as Escrituras. Apresentação: Pastor Mário Luna. É isso mesmo. Programa Expondo as Escrituras. Bom, vamos lá. Para finalizar, você gostou do conteúdo desse vídeo? Já deixou o like? Já se lembrou de deixar o like? Já ativou o sininho das notificações? Se inscreveu no canal? Compartilhou nas suas redes sociais? E por fim, comentou? Deixa o comentário que você achou, tá bom? Deixa aí da onde você está assistindo. Vamos para a nossa conclusão? Conclusão: a vida cristã é entre irmãos. Não podemos descuidar em relação à volta de Jesus. Devemos viver em amor. Devemos praticar a hospitalidade. Nem sempre de receber em casa, porque nem sempre é assim, né? As pessoas não estão perdendo seus lares. Mas às vezes você pode receber, ou você pode suprir na necessidade, ou você pode levar alguém para almoçar. De repente, aquela pessoa está precisando. Quem sabe? Devemos servir uns aos outros com os dons e talentos que recebemos. Você não pode usar aquilo que você recebeu para si, sim para os outros. Devemos usar os dons para a glória de Deus. Precisa exaltar o nome do Senhor. Reflexões. É hora de refletir e tomar atitude. Como você tem se comportado em relação a seus irmãos em Cristo? Você entendeu que Jesus irá voltar para buscar os seus servos, tenham eles já partido ou estejam vivos? Jesus buscará aqueles que vivem em amor, praticam a hospitalidade, usam os dons e talentos para servir aos outros e fazem isso para a glória de Deus. Entendeu? Você tem praticado esses ensinamentos ou não? É hora de refletir e tomar atitude. É hora de refletir e tomar atitude. Pratique. Isso é agradável ao Senhor. E eu quero aproveitar, dentro desse praticar, se você pode, preste atenção nesse aviso. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Programa Expondo as Escrituras. Apresentação: Pastor Mário Luna. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. E nesse momento, nós vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um Expondo as Escrituras. Por mais um programa, Senhor, que o Senhor me permitiu realizar. Peço ao Senhor que nós venhamos agora praticar, que nós venhamos poder aprender, que nós tenhamos aprendido como devemos nos comportar entre nós irmãos, como devemos viver entre irmãos, a vida cristã entre irmãos. Nos ensina, Senhor, a fazer aquilo que é agradável, a viver em amor, a ser hospitaleiro, a, Senhor querido, usar os dons para servir ao próximo, os talentos que o Senhor tem nos dado, as habilidades, os dons naturais, os dons espirituais também. Senhor, nos ajuda a cumprir a Tua palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estou deixando aqui para você um vídeo para que você possa assistir e também compartilhar. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa Expondo as Escrituras.